Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre avaliação preliminar da exposição às vibrações. Então, nós vamos falar hoje sobre esse item da NR9, anexo 1, item 4, fala sobre essa etapa tão importante para a avaliação das vibrações no PGR. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Deve ser realizada avaliação preliminar da exposição às vibrações de mãos e braços e vibrações de corpo inteiro, considerando os seguintes aspectos. Olha só, pessoal, quando nós formos realizar uma avaliação preliminar, né, o que a gente está fazendo? A gente está reconhecendo e identificando as condições de exposição que o trabalhador está exposto às vibrações, para que a gente possa tomar as decisões, as melhores decisões, né, e as medidas preventivas e de controle. É uma avaliação que vai surgir, né, antes dessa avaliação quantitativa, para que a gente possa fazer um adequado reconhecimento, considerando todos os aspectos relevantes para a exposição do trabalhador. Nós temos esse requisito, por exemplo, lá na NR1. Então, antes de elaborarmos o inventário de risco do PGR, o que a gente faz? Uma avaliação preliminar, né? Nós temos também na NR17 a avaliação ergonômica preliminar, né? Então, tanto a avaliação preliminar de perigos ou a avaliação ergonômica preliminar, elas surgem para que seja uma avaliação importante e antes do inventário, né? Antes que você comece a buscar avaliar o risco de forma mais detalhada, né? Você já tem ali um reconhecimento inicial daquela exposição para conseguir, né, já propor medidas de controle, né? Tem situações, pessoal, que você não precisa identificar, né, que o risco é alto, é elevado, né, e aguardar a finalização de todo o processo de inventário desse risco, né, para propor ações. Você já consegue imediatamente, né, ir alterando a realidade de trabalho, né, e consequentemente protegendo o trabalhador, né. Então essa avaliação preliminar da exposição às vibrações é aquela que a gente faz de forma qualitativa assim que a gente inicia, né, o nosso reconhecimento de perigos e de riscos, beleza? Então nós temos aqui diversos itens, né, tópicos que eu diria que serão um passo a passo de como você deve realizar uma avaliação preliminar de vibrações, tá? Então nós temos aqui no item A, ambientes de trabalho, processos, operações e condições de exposição. Então aqui nós precisamos avaliar como o trabalhador está exposto no ambiente de trabalho. Quais operações envolvem a realização desse trabalho, quais ferramentas ele utiliza, né? Se existem áreas onde a vibração é constante ou é uma vibração eventual, né? Se é, por exemplo, uma oficina com vibrações constantes, é uma situação. Se é uma etapa, por exemplo, numa manutenção, que é o uso de uma ferramenta eventual, é outra condição. Se é um motorista de ônibus que passa ali horas exposto à vibração, é uma condição diferente. Então, a gente precisa levar em consideração o ambiente de trabalho, o processo, operação e condição da exposição, tá? Segundo, características das máquinas, veículos, ferramentas ou equipamentos de trabalho. Então, nós devemos também observar os tipos de máquinas e equipamentos que são usados na realização do trabalho e quais deles estão gerando as vibrações. Por que isso, pessoal? Porque cada equipamento tem suas próprias características e tem ali a sua capacidade de gerar as vibrações mecânicas. Por exemplo, um operador de lixadeira, se ele estiver utilizando uma lixadeira mal balanceada, mal calibrada, isso vai gerar um nível de vibração mais elevado, né? Então, a característica do equipamento, a condição é importante no momento de fazer essa avaliação preliminar. Identificou uma ferramenta muito antiga, né, está com um aspecto ali bem envelhecido, muito usado, né, e você pode até perguntar para o trabalhador, qual a sua percepção com relação à vibração utilizando esse equipamento? Poxa, que ela está vibrando muito mais. Então, essa característica da máquina e do equipamento na realização do trabalho, né, demonstra
né, que essa ferramenta demonstra que ela não está numa boa condição e que vai prejudicar o trabalhador. Item C. As informações fornecidas por fabricantes sobre os níveis de vibração gerados por ferramentas, veículos, máquinas, equipamentos envolvidos na exposição quando disponíveis. Né, nós falamos isso na última aula. Então, todos os fabricantes, eles vão disponibilizar a informação das vibrações quando tiver um nível superior a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa informação é um pontapé inicial, né, um ponto de partida, que vai nos ajudar a entender o potencial da exposição dos trabalhadores àquela ferramenta. Né? Então, é interessante essa informação que você busque aí no manual do equipamento. Item D. As condições de uso e estado de conservação de veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, incluindo componentes ou dispositivos de isolamento e amortecimento que interfiram na exposição de operadores e condutores. Então, equipamentos em bom estado, eles vão gerar menos vibrações. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui. No entanto, quando esses equipamentos estiverem mal conservados, eles vão gerar uma vibração aumentada, né? E vão, consequentemente, expor mais o trabalhador. Um exemplo, uma empilhadeira, por exemplo, uma empilhadeira com um pneu desalinhado, desbalanceado, ele vai gerar mais vibrações no motorista. Né? Um caminhão com a suspensão ruim, né? Um ônibus, né? Vai gerar mais vibrações no motorista. Então é importante olhar o que está no manual do equipamento e se essas manutenções estão em dia nesses conjuntos, né? De equipamentos, de acessórios que podem interferir na vibração, né, da máquina e da ferramenta. Tem E. As características da superfície de circulação, cargas transportadas e velocidades de operação no caso de vibrações de corpo inteiro. Então aqui para vibração de corpo inteiro é importante verificar o tipo de superfície que os veículos atravessam, né? O tipo de piso que esse veículo, na qual esse veículo é utilizado e as condições de operação. Então, por exemplo, superfícies regulares, como estradas de terra, aqueles pisos em presas, né, de pisos intertravados, paralelepípedos, hoje é mais difícil, né, mas pisos irregulares, né, eles vão amplificar o valor das vibrações. Então, um operador de empilhadeira que circula em uma área como essa, né, com além do piso ruim, uma carga pesada, ele vai sofrer uma maior exposição das vibrações, né, do que se ele estivesse operando ali, né, a mesma empilhadeira com carga, né, num piso plano e regular. Então é importante observar isso, o piso na qual a empilhadeira é utilizada, né. Vou dar um exemplo, hoje tem na minha região aqui tem muitos centros logísticos. Então, geralmente, centro logístico tem um piso, né, excepcional. Então, tem uma condição de trabalho que não vai favorecer a vibração, né. Então, numa avaliação preliminar, por exemplo, se eu identifico que é uma empilhadeira que está em boas condições, com a manutenção sendo feita, manutenção em dia, né, ela tem ali na característica do equipamento, eh, um banco com amortecimento, né, então ele já tem um recurso que favorece a exposição do trabalhador às vibrações. E além disso, eu tenho um piso regular, então tudo isso favorece o trabalhador. Então muitas vezes eu não preciso nem avaliar quantitativamente, né, eu já consigo numa avaliação preliminar verificar ali que eu já não tenho uma condição ruim. Agora, o contrário é verdadeiro também. Se eu identifico uma condição, sei lá, numa indústria, né, e tem um operador de empilhadeira que vai buscar matéria-prima, fio-máquina num pátio externo, e é um piso todo irregular, piso de terra, né, com pedriscos, e é uma empilhadeira mais envelhecida, um banco rígido, pneus rígidos, né, empilhadeira antiga sem manutenção. Então, pessoal, já vibra praticamente em baixa velocidade ali, né. Então, é uma condição que eu não preciso nem avaliar quantitativamente para entender que eu já vou ter um problema. Né? Então, na minha avaliação preliminar, eu já reconheço um problema ali. Eu posso iniciar a adoção de medidas, entendeu? Então, esse é o sentido da avaliação preliminar de exposição, né? Você não precisa nem chegar na quantificação. A própria
esses próprios aspectos aqui já demonstram a exposição ao perigo, né, e está gerando um risco para o trabalhador, tá bom? Nós paramos aqui nas características, né? Letra F. Estimativa de tempo efetivo de exposição diária. Então, isso é importante também. Que o trabalhador fica exposto às vibrações, o tempo que ele fica exposto às vibrações, né, vai determinar também o risco. Então, a norma, ela leva em conta, né, tanto a intensidade da vibração quanto a duração da exposição diária. Beleza? A gente vai falar mais sobre isso também. Letra G. Constatação de condições específicas de trabalho que possam contribuir para o agravamento dos efeitos decorrentes da exposição. Então, certas condições, como a postura inadequada do trabalhador ou cargas excessivas, vão intensificar os efeitos negativos da exposição à vibração. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, trabalhadores que adotam posturas ruins, fazem um excesso de força, de pôr em carga para utilizar uma ferramenta que gera vibração, eh, vão tenha uma chance, né, uma probabilidade maior de desenvolver uma lesão associada à vibração, tá? Por exemplo, um trabalhador que utiliza uma lixadeira por longos períodos, né, e ele precisa, durante o uso dessa lixadeira ali, fazer bastante força, sustentar por muito tempo uma lixadeira grande, pesada, né, para poder fazer o trabalho. Então essa é uma condição que vai agravar os efeitos, tá bom? Nós temos esforços físicos e aspectos posturais, né? Então essa é uma parte fundamental na análise, a gente já vem falando. Mesmo que o nível de vibração não seja tão alto, a combinação entre as vibrações com os esforços, quando os esforços são repetitivos ou tem uma carga, eles podem agravar os problemas, tá? Os dados de exposição ocupacional existentes, então caso a empresa já tenha um histórico de medições de vibração anterior, você pode levar isso em consideração, né, para otimizar essa avaliação que você está fazendo aqui de forma preliminar. Isso que é importante comentar aqui, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, uma frota na empresa de 10 caminhões, eu posso avaliar um caminhão e considerar esse resultado para os outros? Né? Já que eu posso aqui usar os dados de exposição ocupacional existentes? Posso? Não. Você deve avaliar os 10 veículos, porque as condições são diferentes, a gente está vendo isso, né? Então as condições são diferentes, manutenção diferente, uso diferente. Às vezes tem um caminhão, um ônibus, sei lá, que pega uma frota de rua de terra, outro pega bandeirantes, né, que é um tapete, outro pega uma rodovia mais buracada, sei lá. Então cada veículo vai ter uma condição diferente. Então tem que ter atenção na hora de usar esses dados, tá bom? Informações ou registros relacionados a queixas, antecedentes médicos relacionados aos trabalhadores expostos, né? Então, se houver registro de queixa por parte do trabalhador, né, nas mãos, dedos, né, na coluna, isso pode ser indício de que esse trabalho está expondo ele a uma vibração acentuada e pode estar lhe dando sinais de que ele está tendo uma lesão. É importante, pessoal, quando a gente reconhece o perigo e há uma exposição significativa, que a gente passe a avaliar o CID dos atestados médicos que esse trabalhador está trazendo. Se houver um CID, né, relacionado às vibrações, você deve olhar a gestão do risco, né? Então, você tem que fazer essa gestão dos afastamentos, tá bom? Então, é importante estar bem alinhado ali com a área de recursos humanos da empresa, a área médica, né, a área de saúde ocupacional, para que essa informação chegue, né? Muitas vezes não precisa chegar com o nome do trabalhador, mas chega, olha, o operador de empilhadeira trouxe um atestado aqui de, eh, de inflamação na lombar. Poxa, operador de empilhadeira, inflamação na lombar, pode ter relação sim com a vibração. Então avalia novamente, avalia o risco, né, como está fazendo essa gestão, pode ser que tenha alguma oportunidade. Sem contar, pessoal, na possibilidade de nexo causal ou concausal também, né, na legislação previdenciária. Então pode dar um NTEP ali, considerando o CID que esse trabalhador está trazendo e a atividade que ele realiza, né, lá na sua empresa. Então é importante olhar o CID dos afastamentos por conta disso também, tá? Só um parênteses aqui. Seguindo, pessoal. Então, nós finalizamos aqui os aspectos que devem ser avaliados em uma avaliação preliminar de exposição, né? Então, aqueles foram os aspectos, mas a norma continua dizendo que os resultados da avaliação preliminar devem subsidiar a adoção de medidas preventivas e corretivas, sem prejuízo de outras medidas previstas nas demais NRs. Então, esses resultados devem servir como uma base para você implementar medidas imediatamente,
né? Isso significa que se você identificar um risco, você deve agir, né? E não precisa, né, terminar todas as suas avaliações, seu inventário de riscos lá no PGR. Então você já pode adotar a manutenção de equipamento, a substituição de uma ferramenta, alteração de um processo de trabalho. Então isso já pode ser feito sem prejuízo às outras medidas que virão depois, tá bom? Último item da aula de hoje: se a avaliação preliminar não for suficiente para permitir a tomada de decisão quanto à necessidade de implantação de medida preventiva e corretiva, deve-se proceder com avaliação quantitativa. Então, quando toda essa avaliação preliminar não for suficiente para tomar as decisões, né, nós devemos realizar uma avaliação quantitativa. Aí vai envolver o uso de instrumentos de medição, como os acelerômetros, para a vibração de corpo inteiro e de mãos e braços, para determinar precisamente qual é o nível de vibração que o trabalhador está exposto, né? Então, a avaliação qualitativa está contemplando esses aspectos aqui, tá? Então é importante, começa por isso e a avaliação quantitativa vem depois, tá legal? Pessoal, finalizo aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, né, envie para o professor. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.